muita alegria que trazemos a nova ferramenta de cuidado com os afastados, os atestados médicos. A gente tem visto, puxa, como atestado médico é importante para as organizações. Boa parte desse grupo sabe que minha origem é recursos humanos, minha carreira desenvolveu-se em recursos humanos por muitos anos. E recursos humanos passa porque recursos humanos é um observador do social, passa por transformações absolutamente incríveis da sociedade como um todo, inclusive a sociedade micro existente numa empresa. Então, eu testemunhei momentos em que o Gerubal Pascoal, chefe de pessoal, cuidava dos atestados médicos e vai descontar DSR. Então, recursos humanos, burocrata, eminentemente burocrata. Eu participei também do momento em que a sociedade, o ambiente empresarial, diz, não, você precisa confiar nas pessoas. Então, não precisa de atestado, você tem que confiar, nada, absolutamente nada. E as pessoas, obviamente, acreditando nisso, montaram organizações, culturas organizacionais com importância secundária para os atestados, todos os atestados de ausência, inclusive os médicos. Hoje nós temos uma outra leitura. É preciso voltar com os atestados porque é a forma, é a ferramenta de percebermos como as pessoas estão cuidando da sua saúde. E a preocupação da empresa no sentido de auxiliá-las a recuperar o melhor do seu bem-estar. Mas é tão difícil chegar para uma organização e dizer o seguinte, olha, até agora eu não precisei de atestados médicos, agora volto os atestados médicos. Ah, você quer tolher minha liberdade, você não confia em mim? É difícil essa mudança. Mas as empresas estão caminhando nessa direção. Estão retomando os atestados médicos e essa é uma ferramenta extremamente útil para a gestão de afastados. Gerenciar absenteísmo médico é fundamental no processo de cuidado com a saúde. Quais as patologias? Onde se formam? Quem são os principais protagonistas? Empresas queixam-se que não têm os processos nas mãos. O novo GAN, Gestão de Absenteísmo Médico, vai auxiliá-las e muito. O novo GAN. Para apresentar esse novo GAN, convido Marlene Capel e Anderson Botelho, nossos colegas, para essa apresentação. Boa tarde. Boa tarde, gente. A gente está bastante feliz em poder mostrar uma novidade. É uma inovação. A gente tem gestão de absenteísmo médico, gestão de atestados, mas, ao longo do tempo em que a gente faz as reuniões com os clientes, a gente recebe algumas solicitações, algumas críticas, algumas contribuições, e por que não olha assim, e por que não olha do outro jeito. Enfim, lá na nossa usina de inovação, no regime de PDCA, nós, então, partimos do sistema que nós temos hoje para uma modernização, para uma inovação. O E-Social ele traz para o cenário uma importância bastante grande para esse documento, que é o absenteísmo curto, menor do que 15 dias, picadinhos, faltam 2 dias, trabalho 3, faltam mais 2, enfim. Como é que eu consigo controlar, acompanhar o meu funcionário, monitorar esse documento? Quais são as informações que ele contém e quais as que ele precisaria conter? Então, diante desse desafio, nós olhamos para a nossa ferramenta atual e renovamos, reestruturamos a gestão do absenteísmo médico. E a gente agora quer compartilhar com vocês essa nova solução gerencial, que vai estar disponível e
que a gente quer mostrar em primeira mão como está. Então, a nova ferramenta para gerenciamento do absenteísmo. Bom, como a Marlene bem colocou, a ideia do novo módulo é trazer uma facilidade para a empresa, né? A ideia da B2P em relação à ferramenta é trazer facilidade na gestão desse documento que é tão importante, como a gente tem visto através das nossas reuniões, principalmente para aqueles clientes que possuem a ferramenta. Então, a proposta que nós trazemos para a ferramenta, no caso, é um modelo mais atraente, mais dinâmico, que nos proporciona uma organização melhor da informação. Atestado a gente já é sabido, é um documento que é difícil. As empresas costumam receber esse documento, muitas vezes, incompleto. Então, a ideia é facilitar a organização para fazer uma leitura estratégica mesmo, né? Fazendo com que as empresas façam uma atuação mais focada, mais assertiva. A ferramenta vai nos possibilitar uma disseminação dessas informações com indicadores. A proposta na ferramenta, que está bem bacana, já nos antecipar com alguns indicadores no modelo de dashboard, e isso, para a gente, está sendo uma realização. Não obstante o mercado já ter ferramentas nesse sentido, eu acho que esse é um ganho aí que a B2P vai estar trazendo para os clientes. Os dashboards de orientação, como eu disse, né, justamente para subsidiar essas atuações estratégicas, e mais a condição dos cenários de evolução, onde a gente vai ter a possibilidade de fazer uma mensuração da performance da empresa em relação a metas estipuladas por ela, em alguns níveis da organização. A gente vai ter a possibilidade de fazer uma leitura corporativa, uma leitura mais focada numa determinada região, um grupo de unidades, enfim, a gente vai entrar em um detalhe, até o colaborador individualmente. Bom, a composição do módulo. A gente começa com o dashboard principal, onde ele já traz alguns indicadores bastante importantes aí no cenário de absenteísmo, né? Dentro da evolução mensal, a gente vai ter a leitura do absenteísmo, pelos níveis, como eu citei anteriormente. Uma inovação importante é justamente a definição das metas. Essas metas elas poderão ser indicadas pelos níveis da organização. Então, um gerente terá a possibilidade de fazer um acompanhamento da sua unidade específica ou do grupo de unidades que ele coordena, ou até mesmo o médico diretamente com um funcionário. E comparar aquela meta estipulada com a realização, né? Mais o custo do absenteísmo. Quanto que custa para a empresa o absenteísmo dentro dessa evolução? E mais alguns indicadores importantes aí para o acompanhamento, né? Que seria o índice de frequência, de gravidade e a proporção de tempo perdido. Dashboard dos atestados, a gente vai olhar para os documentos. Olhando para esses documentos, a gente vai ver quantidade. Dessa quantidade, quantos dias de ausência nós tivemos. A gente vai dar uma olhada na maior incidência dos dias da semana. Para saber, a minha empresa tem síndrome de segunda-feira, de sexta-feira, o que acontece? Então, a gente vai ter essa oportunidade de fazer essa leitura. Grupos de CIDs, os adoecimentos prevalentes, os adoecimentos que não dizem respeito com a minha operação. Enfim, o que eu tenho de novidade e o que eu posso monitorar ou gerenciar. Tempo médio de afastamento por documento, o Pareto de CIDs, Pareto de prevalência de adoecimentos e os principais motivos da apresentação dos atestados. Seguindo o terceiro dashboard, né, não menos importante, né,
e fechando essa linha de raciocínio da leitura dos indicadores, a gente tem um olhar voltado para o colaborador. Então, teremos a leitura da evolução mensal dos ausentes em relação aos dias de ausência, e faremos uma leitura voltada para os cargos especificamente, entendendo a proporção e quais os cargos que têm a maior incidência dentro da condição de ausência e de ausentes e de dias de ausência, assim como a faixa etária e o gênero. Não menos importante, nós estamos trazendo também duas condições de leitura baseadas em rankings, a de atestados e a de absenteísmo. Aqui a gente afunila a análise, né? No ranking de atestados, a gente indica pelo volume mesmo, os colaboradores, como os atestadistas, né, como a gente costuma indicar, no ranqueamento aí do top 10. Temos a relação dos médicos emissores também, médicos ou dentistas, né, aqueles que tendem a estar emitindo mais esse documento para um controle mesmo, e um entendimento, e os locais de emissão. Aqui, deixa eu só fazer um parênteses. Definindo esses emissores, a gente pode pedir ajuda para eles, porque eles conhecem bastante a população, principalmente aqueles profissionais que emitem um grande número de atestados para a nossa população. E aí, daí a gente já consegue estabelecer um plano de ação e um projeto com a ajuda desses profissionais. Bom, para finalizar a composição, o ranking de absenteísmo, onde nós conseguimos também, de uma forma mais detalhada, entender quais as unidades que tendem a ter esse absenteísmo mais elevado, né? E a leitura especificamente do colaborador, caso a caso. Então, aqui vai possibilitar também uma atuação assertiva e focada aí, nos colaboradores que tendem a impactar mais a organização no assunto do absenteísmo. Bom, a gente vai entrar no detalhamento agora, já mostrando as telas. Tá? A gente inicia pelos rankings, que são justamente o detalhamento. Na sequência, a gente entra na condição dos indicadores. Os rankings de atestados, com os 3 tópicos que a gente passou agora. Deixa eu só fazer um comentário. Bom, essa é uma tela do sistema, super clean, bonita plasticamente, moderna, com uma riqueza de exploração. Mas a gente poderia fazer navegação aqui no sistema, não teria problema nenhum, a não ser por uma eventual falha de sinal de internet. A gente não quis correr esse risco, então, por isso, trouxemos em PowerPoint mesmo. Printamos uma boa parte das telas, porque o sistema tem muito mais do que isso que a gente vai mostrar, e a gente, então, quer compartilhar a carinha do bebê, né? A carinha do novo GAM. É isso aí. Bom, então, aqui nós fazemos a leitura do ranking dos colaboradores, onde a gente tem a relação dos atestados por eles, né? A gente vai ter informações aqui principais, como matrícula, dados pessoais, né, CPF, o nome, algumas informações da organização em relação a esse colaborador, o cargo, e as 2 últimas colunas com a dimensão, o volume. Isso dentro de um ranqueamento, né, do principal emissor de atestados até o último aí dentro da composição dos documentos. Essa relação ela vai ser possível ser extraída, né, em formato de Excel ou PDF. É a mesma lógica do ranking agora associado aos médicos, onde nós temos também a mesma condição, né, algumas informações do médico, como o registro e o nome, e a quantidade de emissão. É a mesma lógica em relação à exportação. Temos também um detalhamento aqui de uma busca específica. Então, um médico que já esteja mapeado e que não esteja na relação de ranking como sendo o maior emissor, mas que a empresa queira controlar, vocês vão ter a possibilidade também de fazer uma busca específica. E, por fim, dentro dessa condição dos rankings dos atestados, o local. Lembrando que essas informações do médico, da localidade e da pessoa, nós teremos já.
essa informação a gente vai depender bastante da empresa, em cima daquilo que ela coleta de informação dos atestados dentro dos seus sistemas, né? Então, essas informações passadas para nós, quanto mais rica, melhor vai demonstrar os resultados. Bom, entramos então agora no ranking do absenteísmo com os 2 tópicos. Bom, o ranking de unidades é a mesma lógica, tá? A diferença aqui é que nós conseguimos já fazer agora a leitura especificamente do desempenho da unidade. Também ranqueada pelo desempenho, né, que seria a penúltima coluna aqui, nós teremos a possibilidade, então, de avaliar as unidades que têm o maior impacto em relação ao absenteísmo e comparar com a meta que foi atribuída para ela. A meta é atribuída para um determinado período, de forma anual, onde nós fazemos essa comparação aí para identificar, né, como que está sendo o desempenho em relação àquilo que a gente define. E, por fim, dentro dos rankings, o ranking de colaborador, onde nós temos a mesma condição de leitura, aqui com a composição dos dias de ausência e o absenteísmo gerado para cada um dos indivíduos da empresa. Bom, agora nós vamos entrar na parte mais agraciada e mais bonita. Exatamente, que são os indicadores. Bom, uau! Aqui nessa tela nós teremos as informações principais com relação à evolução do absenteísmo. O indicador ele é mensal, né? Então a composição dele é feita de forma mensal. Se vocês observarem o primeiro botão lá em cima, onde está filtros, ao clicar naquele botão, a janela ela se expande, dando a possibilidade de filtros. Então, aqui nessa janela de dashboard, a empresa ela vai ter a condição default de uma leitura já corporativa, desde que a pessoa a qual os representantes da empresa elejam para o acesso ao dado já faça a leitura direto, e os filtros também, né? Então, você vai ter a possibilidade de fazer os filtros de forma a considerar a estrutura organizacional do corporativo até o nível mais baixo da hierarquia, né, que seria a gerência, dentro da nossa estrutura. O que eu ressalto aqui dentro das informações, principalmente, então, seria justamente a evolução do absenteísmo. O penúltimo quadrante aqui, nós temos a meta, que foi atribuída no exemplo aqui de 2,5%, né, e a comparação em relação ao realizado do período fechado anual. Então, aqui a gente já vai ter uma dimensão aí comparativa para saber como nós estamos. E o último quadro, não mais obstante, aqui o mais importante, o custo do absenteísmo, também fechado, onde nós fazemos uma comparação entre o quanto que o absenteísmo deveria custar, com base na meta atribuída, e o quanto que ele custou de fato. E aí, sim, uma avaliação do nosso desempenho financeiramente, né, se a gente está piorando ou melhorando. Essa é só a primeira página. Notem a riqueza de informação. Muitos que fazem controle de documentos dos atestados não têm essa informação de imediato. E aqui, num clique, eu tenho uma informação principal e indicadores secundários que também são importantes. Essa é uma página. Ainda no dash principal, nós temos os demais indicadores aí de utilização mais voltada para o RH, né? Com relação à evolução mensal do índice de frequência, né? Que é a relação aí entre o atestado e os seus colaboradores. A evolução do índice de gravidade, que são os dias perdidos em relação também ao universo de colaboradores, e o PTP, que seria a porcentagem do tempo perdido, né? Dias versus dias programados. É a mesma estrutura em relação à leitura dos demais indicadores, com a média, a variação, e também conseguimos fazer aqui a mensuração entre meta e desempenho. Okay? Bom, agora nós entramos, então, na segunda parte, dashboard, que seria uma leitura mais voltada para a documentação.
Bom, aqui nós temos, então, a evolução mensal também, agora associada entre os atestados e os dias perdidos, com a razão, ou, a média de dias de ausência. A leitura também é evolutiva, né? E a totalização tanto dos documentos quanto dos dias de ausência. Temos os dias da semana. Aqui que a gente vê, né, se tem síndrome de segunda-feira ou não. O grupo de CIDs, onde nós chamamos a atenção justamente para o tempo médio de afastamento. Aqui pelos grupos dos adoecimentos, né, numa ordem aí, decrescente. E os atestados pelo grupo de CID, que seria o Pareto, né, onde nós conseguimos observar aqui os adoecimentos, ou o grupo de adoecimentos de maior relevância. Uma novidade que a gente traz que nós trazemos nesse indicador em relação ao Pareto é que nós teremos também o percentual real de cada um dos adoecimentos no eixo abaixo. Isso foi uma indicação de sugestão aí de um dos clientes que nós já começamos a adotar. A totalização aqui ela não se altera, tá? Por fim, os motivos, onde nós temos a possibilidade de fazer a leitura da proporção dos motivos desses atestados e a leitura evolutiva também dos meses. Esse grupo de motivos ele é cadastrado de acordo com o cliente. A gente enxuga ele justamente para poder fazer a mensuração dos indicadores. Bom, por fim, em relação aos dashboards, nós começamos aqui a leitura dos colaboradores. Temos também a leitura evolutiva entre os ausentes e os dias de ausência, onde nós conseguimos identificar a sazonalidade. E, na lateral, as totalizações, né? Então, a totalização de ausentes no período filtrado, a totalização de dias de ausência desse grupo de colaboradores, os ausentes do último mês, no caso, janeiro de 19, como nosso exemplo, e a comparação em relação aos colaboradores, o número médio de vínculos, daquele período. No final, nós temos aí a variação dos últimos 2 meses. Só complementando, a gente, numa lâmina, tenta responder a todo questionamento quando a gente olha um gráfico, um indicador, né? Então, assim, embora eu tenha ali a evolução mensal dos ausentes e os dias de ausência, as perguntas que se seguem, de que número que eu estou falando, de quantas pessoas, qual é o tempo total de ausência, enfim, como é que eu me comparo? O mês anterior foi melhor, pior? Como é que eu estou? Então, essa riqueza de informação num olhar só é bem interessante. Interessante, doutor André? Opa! Lembrando que o período aqui filtrado ele é determinado pelos filtros mesmo. Quanto mais informação, no caso alimentada no sistema, melhor vai ser a leitura. No cargo, nós trazemos um top 10 das funções com a composição aí de maior quantidade de ausentes e dias de ausência também, né, já identificados, e a proporção aqui percentual dessas funções. Nos quadros ao lado, a leitura das totalizações de acordo com o período. Temos a mesma dinâmica de leitura na faixa etária, só que aqui não um top 10, né, é pelos grupos mesmo, para tentarmos identificar aqui, ou melhor, identificarmos em qual grupo a gente tem a maior incidência dessa situação, assim como a proporção, e o gênero com a mesma proposta de leitura. Bom, deixa eu voltar só para poder sinalizar. Temos 2 funções também na ferramenta que entram como uma novidade bacana também, tanto para quem vai gerenciar efetivamente a partir do aplicativo da ferramenta, do cliente, no caso, né, o representante do cliente, como para nós analistas, que é a composição dos relatórios e o resumo executivo. Eu vou detalhar um pouquinho mais na frente. Os relatórios, agora, a partir do momento em que nós estabelecermos os parâmetros de filtro, que seria a estrutura organizacional e o período, nós teremos a possibilidade de fazer uma personalização
desse relatório. O que seria isso? Hoje nós temos, na ferramenta, relatórios engessados, né? Colunas específicas já. Então, ele vai funcionar mais ou menos como query. A pessoa, no caso que estiver operando a ferramenta, ela terá a possibilidade de personalizar o relatório de acordo com o que ela deseja. Pô, preciso só de uma identificação do colaborador e as informações do atestado, vai ter essa possibilidade. Então, aqui exibida então, a tabela, né, da múltipla escolha dos campos do banco de dados. E esse relatório ele será processado em Excel ou PDF. A dinâmica do resumo executivo é parecida, mas a diferença aqui é que ele traz um relatório já montado com uns gráficos. Então, teremos também a possibilidade de personalizar de acordo com a solicitação do cliente ou até mesmo o próprio cliente. Preciso fazer uma apresentação específica para um diretor, onde eu preciso ser mais direto. O cliente hoje vai ter a possibilidade de fazer por conta própria ou na solicitação diretamente para o analista, como acontece hoje. Então, esse também é um ganho aí em relação à ferramenta. A possibilidade de exportação também para Excel e PDF. A gente pode ver, então, que flexibilidade, interatividade, intuição, facilidade, predição, resumos e a informação, que é o ouro do futuro, a gente vai conseguir extrair desse sistema. Nós estamos muito felizes com essa nova solução gerencial e era isso que a gente queria compartilhar com todos vocês. Obrigada. Obrigado.